Olá, gente, meus amigos e amigas, forrozeiros e forrozeiras, estamos no ar com mais uma edição do Forrocast, hoje uma edição especial que a gente vai cuidar aqui de prestação de serviços. Você que vai viajar no São João, você que vai passar o São João na capital, não deixe de assistir esse episódio, que hoje nós temos recados importantes aqui para você. E eu vou começar aqui o nosso bate-papo pela doutora Aline Dores, que está aqui do meu lado. Ela é médica, hematologista, coordenadora médica de coleta e sangue da Hemoba. Eu queria primeiro a sua saudação aqui, seja bem-vinda e é um prazer falar com você. Olá, muito obrigada. É um prazer para mim também estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de a gente estar utilizando esse canal para falar sobre doação de sangue, que é um tema bastante importante. A gente sempre está precisando, né, dessa contribuição da população. E a gente mais cedo aqui no bastidor estava falando sobre o tal do estoque crítico, né, que a Hemoba sempre noticia nos veículos de comunicação, que a gente precisa melhorar um pouco esse estoque, porque vai ter muita demanda e já a gente vai bater um papo sobre isso. E eu peço que a senhora converse ali com o nosso internauta que está ali de frente, olhando para a senhora, esperando esse recado maravilhoso. Também converso com Camila Batista, que é advogada, atualmente superintendente de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado. Bem-vinda, Camila. Para mim é um prazer enorme falar com você. A gente vai conversar sobre assédio sexual nas grandes festas públicas e privadas, e o São João está aí. Infelizmente ainda tem muito assédio acontecendo no São João, e você está aqui para poder nos trazer uma luz sobre esse assunto e a gente saber onde é assédio, onde é paquera, fazer essa distinção para que você que está aí nos assistindo, você marmanjo, aprenda, né, e chegue na festa na moral para poder paquerar e não assediar. Por isso, a secretaria tem essa campanha aqui, não, a violência contra a mulher é crime, a violência sexual é uma das mais terríveis que a gente tem. Seja bem-vinda, muita alegria estar aqui com você para a gente falar desse assunto, que é um assunto difícil, mas que é preciso a gente falar bastante para que as pessoas conscientizem. Eu que agradeço, Gabriel, pelo espaço, dizer que a Secretaria de Política para as Mulheres, ela tem desenvolvido um trabalho de prevenção à violência contra as mulheres, principalmente nos festejos populares, quando a gente fala sobre assédio e importunação sexual, que são violações do corpo das mulheres. Infelizmente, apesar de ser uma festa bonita, né, o São João é uma festa popular que faz parte do nosso Nordeste, mas infelizmente a gente ainda tem muitos casos de assédio e importunação. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, explicar o que é que pode, o que é que não pode. A paquera, ela sempre pode, né? E é gostoso, faz parte da nossa cultura, mas tem alguns limites. Isso, é sobre isso, exatamente sobre isso que a gente vai falar. E para encerrar aqui a nossa mesa, eu tenho aqui também o nosso doutor Vitor Felsenburg, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele também integra a Sociedade Brasileira de Queimadura, trabalha no Hospital Geral do Estado, e a gente vai falar sobre um tema muito triste para muitas pessoas, que são as queimaduras nesse período de São João, que elas começam a se intensificar. Seja bem-vindo e para mim é um prazer falar com você. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Gabriel. Eu acho que esse papel de falar sobre prevenção é muito importante, né? O melhor trabalho que a gente pode fazer é evitar que esse paciente chegue ao sem tratamento queimado. Então, se a gente tem essa intervenção através da conscientização, né, da conversa, da informação, isso ajuda muito a gente. Maravilha. Então, Aline, a gente estava aqui falando mais cedo sobre essa escassez de sangue que a Fundação Hemoba enfrenta constantemente. E nesse período de São João, aumenta o fluxo nas estradas e, consequentemente, aumenta a quantidade de acidentes de trânsito, né? E isso requer internamentos, requer atendimento de emergência e requer sangue. Como é que vocês lidam com isso e qual é a campanha que vocês estão desenvolvendo para poder estimular a doação de sangue entre a população? Exato. Então, no período das festas, existe uma diminuição no movimento de doação de sangue, né? Porque as pessoas não só estão viajando, estão envolvidas com a festa, eventualmente bebeu, fica um tempo sem poder doar, então tem uma diminuição significativa no período da festa junina em si. E, por outro lado, não diminui
as solicitações de transfusão que a gente recebe. A gente continua tendo um volume grande, tem um volume aumentado, inclusive por causa das urgências, porque justamente como você falou, tem um aumento do movimento nas estradas, então aumenta o número de ocorrências, as ocorrências relacionadas à própria festa também, né? Então a gente tem uma demanda aumentada para urgências, isso chama atenção principalmente para o grupo O negativo, que é o que a gente precisa usar nesses casos, né? O mês de junho todo a gente faz campanha, o mês de junho a gente chama de Junho Vermelho, né? O Junho Vermelho é o mês de conscientização a população sobre a importância da doação voluntária e regular de sangue, porque infelizmente nós não temos essa cultura de doação espontânea. A OMS recomenda que 3 a 5% da população seja doador voluntário para que não haja risco, né, de desabastecimento. E na nossa população chega a 2%. Então, metade da recomendação. Isso, fica bem abaixo. E assim, a gente tem, porque assim, na Europa, por exemplo, disse que tem uma cultura mais bem consolidada de doação voluntária espontânea, porque já passaram por grandes guerras. A gente não passou por grandes guerras, mas nós temos sistematicamente números de violência muito elevados. Então a gente precisa estar estimulando essa cultura para evitar que a gente tenha que estar dependendo de doador de reposição, que é difícil porque é justamente aquele momento em que a pessoa está com um problema de saúde, está numa situação bem mais grave e tem que estar mobilizando. E nem todo mundo tem facilidade de estar fazendo essa mobilização de gente para doar. Olha, eu queria saber quem pode doar sangue? Quais são as pessoas que estão habilitadas a chegarem lá na Hemoba e fazer a sua doação de sangue? Tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, tem que comparecer na Hemoba com documento de identidade oficial com foto. Se for menor de idade, tem que vir acompanhado de um adulto que vai assinar um termo autorizando o processo, né? Se for acima de 60 anos, não pode ser a primeira doação, tem que já ser um doador, tá? Tem que estar bem de saúde, tem que estar se sentindo bem, tem que ter dormido pelo menos 6 horas à noite, estar bem alimentado. Se estiver em jejum, a gente oferece um lanche antes da doação, né? Tem que hidratar bastante antes e depois da doação. E aí o candidato vai passar por uma avaliação dos parâmetros vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, hemoglobina. Depois dessa avaliação de parâmetros vitais, vai passar por uma entrevista. Nessa entrevista vão ser interrogadas questões de saúde, hábitos de vida, viagens recentes, procedimentos médicos e odontológicos que fez recentemente, procedimentos estéticos, uso de medicamentos, vacinas, enfim, para a gente avaliar a segurança do processo, tanto para quem vai doar quanto para quem vai receber esse sangue. E quem não pode doar sangue de jeito nenhum? Na verdade, tem vários impedimentos, né? Uhum. Tem alguns impedimentos definitivos, por exemplo, quem teve algum tipo de câncer fica sem poder doar. Quem fez algum tipo de cirurgia, dependendo da cirurgia, vai ter um tempo de inaptidão que é maior ou menor. Uma cirurgia cardíaca, por exemplo, vai ser uma inaptidão definitiva, uma cirurgia pequena vai ter 3 meses ou 6 meses de inaptidão. Então, assim, tem vários impedimentos na entrevista que isso vai ser avaliado. Tá. E só para esclarecer o nosso internauta que está aí nos acompanhando, quem tem piercing, tatuagem, essas coisas, como é que faz? Quem faz tatuagem, se a tatuagem, o piercing também, né, até aquela maquiagem definitiva da sobrancelha e tudo, quem faz esses procedimentos, se foi feito em local que tenha respeitado as condições de antisepsia adequadas, material de uso único descartável, fica um tempo de inaptidão de 6 meses. Caso não haja condição de avaliar isso, aí o tempo de inaptidão é 12 meses. Certo. Já já a gente volta a conversar sobre esse assunto muito importante aqui, que é a doação de sangue. E vamos para outro tema também muito relevante, que são as queimaduras. Vitor, queria saber, nesse período junino, quais são os tipos de ocorrência mais comuns nas unidades de queimados do estado? Uma das grandes preocupações que a gente tem é com relação às crianças, né? De forma, a gente tem quase 1 milhão de queimados no Brasil todo ano, quase 300 mil são crianças. Então, os acidentes tendem a acontecer com essas crianças, desde a manipulação de fogos. Às vezes, um fogos com a fagulha muito pequenininha, mas se ela está com aquela roupinha que é um TNT, um paninho meio plástico, bem fininho, baixa fonte de calor gera uma chama muito grande. Até tirar aquela roupinha, isso é uma preocupação. Então, o que a gente sempre fala, né? Tá sempre atento às crianças e, se for, né, permitir a soltura desses fogos, sob supervisão. Isso, tem que estar acompanhado dos pais, né? Com certeza. E quais são, já que o senhor falou sobre crianças, qual o perfil que mais acontece esse tipo de acidente com fogos de artifício? São os pequenininhos, são os de 7 anos, 6?
3? São crianças que eles já têm, né? Não são aquelas crianças pré-escolares ainda, são crianças que já têm, são dois tipos diferentes. Tem crianças muito menorzinhas, que elas não entendem que aquela brasa da fogueira ali, se encostar, queima, e aí tem uma queimadura por contato, e outras crianças maiorzinhas que elas começam a conhecer o mundo, querem caminhar, que se acidentam com panelas, com fogo e até mesmo com fogos. Quais são os tipos de fogos mais perigosos, vamos dizer assim, sobretudo para as crianças e também para os adultos, porque muitos adultos também se queimam com fogos, né? Isso, a grande preocupação que a gente tem é fogos que são proibidos, por exemplo. Então, a gente pode pegar o exemplo dos... né, das guerras de espada. Então, são proibidos. Então, eles não têm uma fiscalização, né, sobre a produção. Então, aquele dispositivo pode vir a falhar e a gente vê muitas lesões com perda de dedos, perda da mão, lesões por trauma, porque eles passam a velocidade muito grande, estão causando esse trauma de face. Então, a manipulação de fogos, quanto maior a fonte de calor, de pólvora, de possibilidade de explosão, mais perigoso, mais redobrado tem que ser o cuidado. Ok. Olha, a gente vai voltar, esse tema é muito importante. A gente já vai falar sobre a prevenção também a esse tipo de acidente e o que fazer diante dos variados tipos de ocorrência com fogos de artifício. E vamos agora para o tema assédio sexual. Olha, a campanha da Secretaria de Política para as Mulheres foi um sucesso no Carnaval. Oxe, me respeite. Inclusive, aqui dando até uma opinião pessoal, esse nome é muito melhor do que o Respeito às Minas, que era muito paulistão. Acho esse mais a cara do Nordeste, mais a cara da Bahia, né? E o Oxe, me respeite vai estar presente também no São João, até porque não, mas quem vai falar sobre isso, quem tem propriedade para falar sobre isso, é a Camila Batista, que é superintendente lá da SPM. E a gente quer já saber como é que vai ser essa campanha durante São João de combate e prevenção ao assédio sexual. Então, Gabriel, a campanha ela surge, o Oxe Me Respeite, justamente substituindo o Respeito às Minas, justamente trazendo mais essa questão popular, a questão do Nordeste, da baianês, né, o nosso baianês, que é o Oxe. E nesse processo, a gente construiu, envelopou algumas ações em nome do Oxe Me Respeite para várias ações de prevenção e enfrentamento à violência. Bom, primeiro são as campanhas em festejos populares. Iniciamos com o Carnaval ano passado, foi um case de sucesso. Esse ano a gente amplificou para as festas micaretas e festejos, não só juninos, mas festejos também religiosos que acontecem no interior da Bahia. E no São João, esse ano também a gente ampliou a nossa atuação. Nós vamos atuar em mais de 30 municípios com a campanha de prevenção. É uma campanha articulada junto com as prefeituras, movimentos sociais, com a rede de proteção, que é de prevenir a violência contra as mulheres, principalmente a importunação sexual. O São João é uma festa do gostoso, do dançar, do junto, chegar junto. E muitas vezes a importunação acontece neste momento, das vezes do dançar. E o assédio acontece pelas relações interpessoais que as pessoas têm, inclusive porque elas trabalham junto. Então o festejo faz com que muitas vezes a mulher, só o fato dela sorrir, ser um pouco mais espontânea, é como se ela já tivesse à disposição. Sendo um ela convite. Não está. Isso que eu queria saber. Muitos homens confundem o conceder a dança com outro tipo de intimidade. Sim. Como é que é isso? E como é que se previne isso? Então, a gente faz as abordagens com a entrega de material, a gente tem ventarola, no caso do São João, que é mais de dia em alguns municípios, mas tem o adesivo, tem a tatuagem, e a ideia é a gente fazer uma relação, conversar com as pessoas, explicando, o que é que pode e o que não pode. Pode paquerar? Pode. Troca de olhar é super legal. O que não pode é tocar, é pegar sem um consentimento, é pegar numa parte íntima, é pegar no braço, é insistir na cantada. A cantada insistida, ela é uma importunação sexual. E é um crime desde 2018. Inclusive com reclusão de 1 a 5 anos. E a ação que a Secretaria faz é conjunta com a rede. Então, nós estamos conjunto tanto com as rondas Maria da Penha, com o batalhão, como também com as delegacias DEANS e as delegacias especializadas, os núcleos especializados de atendimento às mulheres vítimas de violência no interior da Bahia. E onde é que a gente vai estar? Na maioria dos São João, os festejos maiores. Então, Irecê, Senhor do Bonfim, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Cruz das Almas, Cachoeira, Mutuípe. Então, são os municípios, Souto Soares, onde tem um São João que tem o maior porte, e a gente sabe que geralmente é onde acontece a maioria dos crimes. A gente, às vezes,
fica aqui educando as pessoas, mas são corriqueiras essas ocorrências, né? São. O não é não, né? Ele é um Não é ponto não. final. Isso. A partir do não, a pessoa não pode mais avançar para lugar nenhum. Como é fazer com que as pessoas entendam realmente de que o não é não? Processo educacional, né? Então, a transformação de uma sociedade, uma mudança de cultura patriarcal, misógina, passa pela educação. Então, o programa Oxe Me Respeite, ele está nos festejos como prevenção, trabalhar com educação. Inclusive, a gente começa a nossa campanha antes da festa, quando a gente inicia com as prefeituras a capacitação e informação sobre fluxo para todas as pessoas que vão trabalhar no São João. Então, a gente fez isso em Irecê, a gente fez isso em Rio do Bonfim, fez isso aqui em Salvador. Salvador, a gente vai atuar de forma muito forte nos 3 circuitos do São João, tanto no Parque de Exposição, como no Pelourinho, como também Paripe. E a gente também tem uma unidade de pronto atendimento às mulheres vítimas de violência. É uma unidade que tem uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistência social e orientação jurídica. E aí é o caso de uma mulher ter sido vítima de algum tipo de crime. Então a gente faz o acompanhamento inicial e faz o encaminhamento para a rede. Então o trabalho ele é feito tanto da prevenção na educação, como também no enfrentamento. Nesse sentido, a Secretaria também lançou o programa Oxe Me Respeite nas escolas, já para iniciar o processo de informação. Que legal isso aí. Muito Então, bom. a gente trabalha conjunto, tanto faz os lançamentos de formação em alguns municípios, juntamente também com a ação que já vai ter do festejo. A gente leva o envelopamento da política do Oxe Me Respeite. Até porque no festejo mistura, né, dança, bebida, e muita gente acaba se excedendo. Falando sobre doação de sangue, Aline, a gente quer saber onde é que a Fundação Hemoba tem os postos de coleta. É em Salvador apenas? Está no interior também? Como é que vocês estão preparando a estrutura para receber esses doadores? Tem várias cidades do interior que a gente tem postos de coleta também. O ideal, sempre que alguém quiser doar, é consultar no site da Fundação Hemoba, tem todos os postos fixos. Aqui em Salvador, aqui nós temos o posto da Vasta da Gama, tem um posto no Hospital do Subúrbio, no Hospital Roberto Santos, no Hospital Ana Nery. Além dos imóveis, né, que o roteiro varia aí. Então, o ideal é consultar no site. Você consegue ver todos os postos fixos da capital e do interior, o roteiro dos imóveis e o horário de funcionamento de todas as coletas. Então, aí você pode identificar o que é mais conveniente, né, onde é que é mais acessível e procurar. Os postos fixos dos hospitais estão ótimos, são super bem estruturados, a coleta lá é tranquila para quem não gosta de muito movimento, né, e lá na sede da Vasta da Gama, a gente geralmente tem as campanhas, tem um movimento maior. Agora tem campanha de São João, amanhã, no dia 14, o Dia Mundial do Doador, então lá é mais movimentado. Nos postos dos hospitais é mais tranquilo. Quanto tempo leva? Claro que a gente não vai contar aqui o tempo de fila, mas quanto tempo leva entre a preparação e a doação de sangue? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: muita gente, não, eu vou perder uma manhã inteira lá para doar sangue, não sei o quê. Então, não é tão demorado assim. Não, a demora ocorre justamente quando tem assim um grupo grande para tá sendo atendido. Se tiver um fluxo tranquilo, geralmente é uns 30 minutos, que é o tempo de chegar, fazer o cadastro, passar pela entrevista, fazer a doação, fazer o lanche. O lanche também é um momento que a gente está observando ali se aquele doador sai bem do processo de doação para ter segurança de estar liberando ele, em torno de uns 30 minutos. Ótimo. A gente volta para a nossa última rodada de perguntas já. Agora eu vou conversar com o Vitor aqui. Vitor, a gente falou no outro bloco de conversa aqui sobre a questão dos cuidados, né, que as pessoas devem tomar para poder evitar as queimaduras. Além dos cuidados, a pessoa se queimou. Como é que ela sabe que aquilo ali é grave? E como é que ela detecta isso? E que tipo de primeiros socorros ela deve adotar dentro de casa a partir do momento do acidente? Perfeito. A primeira coisa que a gente faz quando tem uma queimadura, por exemplo, queimou a mão, queimou a perna, colocar a mão ou o braço debaixo de água corrente, lavar em abundância por uns 10 minutos. Não precisa ter água gelada, é temperatura ambiente. Né? Não, a gente não deve colocar qualquer dessas receitas caseiras, pó de café, pasta de dente, não se deve fazer nada disso. Porque, né, para fazer o tratamento, primeiro, aquilo pode correr o risco de infeccionar o local da ferida, e quando a gente for realmente tratar, limpar, isso vai causar mais dor. Então, diante da lesão, da queimadura, a gente lava de forma abundante e procura o serviço de atendimento médico. Então, se for uma queimadura pequena, o posto de saúde, a unidade básica, se for
uma queimadura um pouco maior, aí a gente tem que procurar uma UPA ou um hospital de referência, né? Isso que eu ia falar, essas receitas caseiras, muitas vezes mal sucedidas, de pó de café, manteiga, pasta de dente e tal. Que danos, eu queria que você fosse mais específico nisso, que danos ela pode causar na pessoa lá? Isso, às vezes pode gerar uma resposta, uma inflamação no local, né? Pode aderir aos tecidos, pode atrapalhar que o tecido saudável cicatrize e ocupe aquela região. Então, além de aumentar o risco de infecção, atrapalha a cicatrização. E quando for fazer o tratamento adequado, vai gerar dor, vai gerar desconforto. Para até você tirar aquelas receitinhas caseiras, aquilo vai doer um pouquinho mais. Porque a ferida ela tem que estar sempre limpa, ela está sempre bem cuidada e com curativo adequado. Certo. Hoje, aqui na rede pública estadual de saúde, quais são os principais locais de atendimento às vítimas de queimaduras? Nós temos isso durante o ano todo, né? A gente está aqui, além do junho vermelho... A Bahia é referência, inclusive, isso, nesse atendimento. A Bahia é referência, inclusive, de atendimento nacional. A gente tem até um programa de residência médica em atendimento ao queimado, né? Tem só 3 no Brasil. A gente, né, tem residentes que são cirurgiões plásticos, que aprendem a se aperfeiçoar em atendimento ao queimado. Então, na Bahia, a gente tem 2 centros que são referências durante o ano todo. O Hospital Santo Antônio de Jesus, o Hospital Regional. Então, lá a gente recebe os pacientes, geralmente de média complexidade. E o Hospital Geral do Estado. É uma equipe muito grande, interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Ou seja, são várias especialidades da área de saúde que agem em conjunto. Então, geralmente, um paciente grande queimado, até mesmo se for do sistema privado, se tiver convênio, muitas vezes a gente precisa recorrer ao centro de tratamento de queimado porque é um serviço muito especializado, né, e que precisa de muitos profissionais para a gente cuidar desse paciente complexo, é um paciente bem grave, né? Ok. Camila, vamos conversar mais sobre assédio sexual aqui no nosso Forrocast. Camila, durante o carnaval, quais foram os resultados práticos que vocês obtiveram a partir da campanha Oxe Me Respeite, a partir de toda a mobilização que vocês fazem, que é muito legal, eu acho importante quando a gente vê vocês nas ruas? Isso, a gente teve 2 feitos bastante positivos nesse carnaval de 2024, que foi por conta da lei da pistolinha, né, a proibição do uso da pistola d'água, que justamente ela tinha o objetivo de importunar sexualmente as mulheres, e a gente teve uma eficácia porque foi uma ação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública, com os movimentos sociais, com a sociedade, com os blocos também que utilizavam aquela pistola d'água, e foi um case de sucesso que a gente levou também para a Micareta de Feira de Santana, porque também tinha um bloco que os homens se transvestem de mulheres e utilizavam a pistola. E foi excelente. A gente usou uma campanha chamada Hoje Eu Respeito as Mulheres. E aí o laço branco, os homens usavam uma fita branca de respeito às mulheres. Um outro case que a gente trouxe também foi um aplicativo. O cara ganha até ponto na paquera, o cara tá com pois laço branco ali, né? Já tá ali, ó, com laço branco, respeito às mulheres. E a gente utilizou isso, inclusive, recentemente em Itajuípe, que teve o Carnaval Fora de Época, que é a Micareta, junto com São João também, e a gente já fez essa ação conjunta lá. E também um outro case de sucesso foi o aplicativo SPM Folia, que é um aplicativo onde as pessoas conseguem se localizar todos os serviços da rede dentro do Carnaval. Então, nos 3 circuitos, que eram os 3 maiores circuitos, as pessoas conseguiam baixar o aplicativo e elas sabiam onde é que tinha um posto de saúde, onde tinha um posto da Polícia Militar, um posto da Polícia Civil, onde ficavam as tendas de atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência, justamente para as pessoas se localizarem, caso fosse pedir algum tipo de ajuda, tivesse importunação. Outro feito foi a questão da campanha preventiva. Então, a gente surtiu um efeito, principalmente nos camarotes, onde alguns camarotes fizeram já o protocolo Não é Não. O protocolo deve entrar agora, a legislação foi aprovada ano passado, né, foi sancionada pelo presidente Lula no finalzinho de dezembro, e ela entra em vigor agora a partir de julho. Então, muitos camarotes que são da rede privada já começaram a adotar, que são salas
eles têm que adotar uma sala de acolhimento, caso uma mulher seja vítima de violência dentro da estrutura do camarote, ter diálogo diretamente com a Polícia Civil, com a Segurança Pública, guardar o material, caso aquela mulher foi mesmo vítima de violência, todas as câmeras filmadas para documentação de prova, e a prevenção. Então, para a gente, é fundamental fazer as capacitações. A gente faz as capacitações com todos os envolvidos no festejo. São João, a gente fez isso. Irecê é um case de sucesso ano passado, porque nós capacitamos dos barraqueiros aos seguranças particulares, à rede municipal, todas as pessoas envolvidas no São João, para o fluxo do atendimento. Viu uma mulher vítima de violência? Geralmente a gente tenta fazer o quê? Intervenção. Não é para você fazer intervenção, é para você localizar onde tem ali um agente especializado, né, para fazer intervenção adequada. Então, a gente faz todo esse processo educativo. E a gente diminuiu os índices, inclusive, de importunação, e viu muitos homens, inclusive, participando e aderindo à campanha, né? Não é não. Que legal. Chegando mais junto. Tem até algumas mulheres que dizem, a secretaria fez um feito tão importante que agora os homens têm até medo de encostar na gente. A paquera agora tem que ser pelo olhar. É verdade. E outra coisa, vocês, como é que está a relação de vocês, da Secretaria de Política para as Mulheres, com as forças de segurança para poder montar esse cinturão de proteção? Sim, existe toda uma relação no sistema de proteção para as mulheres que são vítimas de violência. Hoje nós temos aqui na Bahia já a Casa da Mulher Brasileira, que fica em Salvador. Mas eu falo para prevenir, por exemplo, no São João, para que as mulheres se sintam seguras, por exemplo, no São João. Que tipo de articulação vocês estão lá com as forças de segurança? Então, a gente faz a capacitação para as forças de segurança. Então, nos municípios, a gente já capacita durante o ano todo, tanto a civil como a militar e a guarda municipal, né? Permanente, para o fluxo do processo. A ideia é que o fluxo não seja quebrado. O que é o fluxo? A pessoa foi vítima de violência, procurou o sistema de segurança tem que encaminhar ela imediatamente, dependendo da situação, para a Polícia Civil, para o boletim de ocorrência. Violência sexual, o fluxo é diferenciado. A mulher precisa ser atendida imediatamente pelo posto de saúde para receber a profilaxia. Depois do processo da profilaxia, é que ela é encaminhada para o sistema de segurança, para o registro do boletim e acompanhamento psicossocial. Então, a gente capacita toda a estrutura da segurança pública para explicar os fluxos, porque se quebra um fluxo durante um festejo, a gente perde aquele processo, às vezes perde inclusive o flagrante, e aí é tudo mais complicado, porque a vítima, ela passa por um processo de revitimização dentro daquele festejo. Então, o nosso objetivo é garantir a segurança das pessoas, e principalmente das mulheres e meninas. Maravilha, muito bom. Aline, nossa última pergunta é a seguinte: a gente fala sempre, né, dessa questão da importância da doação de sangue, dos estoques que estão cada vez mais escassos. A falta de sangue disponível nas unidades, o que é que ela pode trazer de problemas e o que é que a gente pode evitar, a gente incentivando e trazendo essas pessoas para doar sangue? Assim, quando você está numa unidade que o estoque está muito restrito, o que vai acontecer é que você vai ter que priorizar aqueles atendimentos de urgência realmente, né? Então, alguns atendimentos que seriam eletivos, ou seja, aqueles procedimentos que são marcados, uma cirurgia que está marcada, entendeu? Mas tem um paciente sangrando aqui do lado, ele vai ser priorizado sempre. Não importa se aquele da cirurgia trouxe 50 doadores e esse não trouxe nenhum, mas ele está sangrando, se eu não fizer isso agora, ele vai morrer. Então, eu preciso priorizar ele. E quando a gente está num estoque muito restrito, a gente tem que priorizar essas urgências, então tem que segurar um pouquinho ali, né? Não pode estar liberando tudo para os procedimentos eletivos. E tem pacientes que têm procedimentos eletivos, mas ele está sofrendo também com aquele problema, ele precisa resolver o problema dele. Então, é justamente para evitar que a gente tenha que adiar esses procedimentos, que a gente precisa, né, ter um estoque robusto para que a gente tenha condição de atender todo mundo. É muito legal a senhora falar isso, porque a gente está ali cobrindo no dia a dia, participando das festividades, a gente acaba associando a transfusão de sangue apenas para as pessoas que são vítimas de acidentes, de ocorrências graves. Então, para você ver o quanto você que está assistindo a gente, o quanto é importante a doação de sangue, porque às vezes a gente vai fazer uma cirurgia e não está atento a isso. E aí, às vezes, a gente tem que adiar a cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia no hospital público, numa unidade pública, ela adiada é muito ruim para você que vai fazer, porque o reagendamento, a demanda é muito grande. Então, a pessoa pode perder muito tempo
né, por falta de sangue. Então é legal que a gente se conscientize, passe a doar sangue, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, e que facilitar o trabalho do pessoal da Hemob e de todas as unidades de saúde. Vitor, vamos encerrar agora aqui a sua participação. Eu quero saber os tipos de queimadura, né? Elas são classificadas por graus. Eu quero que você exemplifique o que é uma queimadura de primeiro grau, o que é que causa uma queimadura de primeiro grau, de segundo e até os casos mais extremos. Perfeito, né? Então, classicamente, a gente classifica essas queimaduras primeiro, segundo, terceiro grau. E tem quem classifica como quarto grau também. O primeiro grau é aquela queimadura de sol, aquela avermelhidão. Ela arde, ela incomoda, né? Então passa o dia todo na praia, não faz muitas vezes a prevenção. E essa é aquela queimadura. Qual é o tratamento? Na grande maioria das vezes, essa paciente está ardendo, sentindo dor. Se procurar atendimento, a gente orienta ingerir muito líquido, reidratar, né? Usar hidratante e analgésicos comuns para melhorar essa dor. A queimadura de segundo grau é uma queimadura que eu ultrapasso a camada superficial da pele. Então essa queimadura vai apresentar uma bolha. São as queimaduras que vão apresentar muito inchaço, bolhas, e essas bolhas, né, são profundas, elas doem, elas incomodam, né? Quando essa bolha é mais superficial, dessa queimadura de segundo grau, aí isso leva 2 a 3 semanas para cicatrizar. Quando essas bolhas, né, as queimaduras de segundo grau são profundas, com fundo mais acinzentado, então naturalmente eu já atingi uma camada muito profunda da pele. E aí eu vou precisar de cirurgia para tratar essa região queimada. A queimadura de terceiro grau é aquela queimadura mais profunda, ela pega todas as camadas da pele e pode atingir músculo, atingir até outras camadas mais profundas. Essa terceiro grau, se você pegar com o dedo, a característica não é a vermelhidão, é o contrário. Ela é bem seca, bem dura, bem fria, bem pálida, né? E esse tecido, como traumatizou todas as camadas da pele, aí precisa de cirurgia. E aí entra, né, a questão, esses pacientes com queimaduras, superfícies corpóreas maiores, a gente precisa tirar pele de uma região para tratar a outra, então eles perdem muito sangue. O que popular chamam de enxerto. Esse é o enxerto, né? E quando as queimaduras às vezes são quarto grau, quando elas são muito profundas, às vezes vai até o osso, aí o enxerto, a gente não tem nem onde colocar o enxerto em cima, porque o que está embaixo é um tecido muito ruim. Aí a gente tem que fazer o que a gente chama de retalho, a gente trazer os tecidos da vizinhança ou à distância para cobrir aqueles tecidos nobres. Olha aí, é importante que você tome cuidado com os fogos, sobretudo com as crianças, com os mais velhos. Você também, que está mais jovem, é importante que você tome todos os cuidados. A gente sabe que é recomendado não soltar, mas muitas pessoas acabam soltando espadas. Então, já que você vai soltar espada, vai participar de uma guerra de espada aí na sua cidade, pelo menos use equipamentos de segurança que protejam, né, a sua pele. O que é que a pessoa pode fazer para se proteger? A gente recomenda que não vá para a guerra de espada, mas uma vez que o cidadão foi, o que é que ele deve fazer? Deve usar uma roupa? Que tipo de roupa para amenizar aí os danos? Em primeiro lugar, eu sou a favor da legalidade da coisa, né? Então, se você vai se expor a um risco, né, você tem que ter cuidado com o entorno, né? A gente vê as pessoas soltando espadas junto de crianças, de idosos, né? Todo fogo de artifício tem um grau de risco. Então, o que é que fazer para soltar um fogo de artifício? Primeiro, eu vou ler o manual, a bula, né, como se fosse a bula de um remédio. Então, eu vou ver a faixa etária, eu vou olhar a validade, porque às vezes aqueles fogos com 2, 3 anos são reaproveitáveis. Se eu for soltar esses fogos, além de seguir a recomendação, eu vou olhar se no entorno tem crianças, idosos, fios de alta tensão, carros, posto de gasolina, idosos. Então, a gente tem que se cercar de situações para evitar o risco. Ou seja, a gente precisa ter empatia, né? Exato. Empatia, Pensar no próximo. Pensar no outro, né? Sempre. Perfeito. Ok. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui no Forrocast para a gente falar
sobre um tema tão importante. Obrigado a você também, Aline. Para encerrar, quero encerrar com Camila, já que é a parte... Todos vocês foram didáticos aqui, mas eu quero que Camila diga aí, repita aqui no nosso Forrocast, como é que as pessoas devem se portar para não darem vacilo no São João, sobretudo com essa coisa do assédio e da importunação sexual. Primeiro, Gabriel, a gente tem que entender também que nós fazemos parte de uma sociedade que culturalmente é machista e tem o controle sobre os corpos das mulheres, né? Então, a gente acha que é um direito de tocar, pegar, dependendo da roupa que a mulher esteja vestida, se ela está com uma mini saia, se ela está com a roupa curta. Absurdos, né? Então, a cultura da nossa sociedade é achar que ela está à disposição. E ela não está disposta, ela está ali para brincar, para se divertir. Ela pode fazer uso da bebida alcoólica? Com certeza. E isso cabe, inclusive, à nossa sociedade entender que o corpo dela não está à disposição. Então, o que é que a gente orienta, principalmente? Primeiro, que a paquera, ela é possível olhar, trocar olhar, pedir para dançar, conversar, ter o chaveco, mas sem importunar, sem pegar na parte do corpo, sem insistir. Aquela insistência chata é uma importunação também. E muitas vezes as mulheres são vítimas de violência sexual nesses festejos durante o finalzinho ali do festejo, onde já tem um uso de bebida alcoólica de todas as partes. Então, as mulheres podem beber, claro, é um direito nosso, uma conquista nossa. Mas, infelizmente, nós ainda estamos em vulnerabilidade dentro dessa sociedade. Então, sempre procurar, quando for usar o banheiro químico, ir com alguém, a gente sempre faz essa orientação. A gente já mudou as estruturas, inclusive os banheiros químicos em festejo, de fazer alternância, ter sempre o banheiro masculino, feminino, unissex, sempre próximo, para não deixar os das mulheres muito isolados de um determinado local, para não ficar avisado. A gente faz orientação nas prefeituras e nos municípios por conta da questão da iluminação. A iluminação é fundamental para evitar uma violência sexual. Então, evitar espaços muito escuro, caminhar sozinha. Então, a gente faz essa orientação. E para os homens, a gente pede para que eles respeitem as mulheres, que eles venham para brincar, para participar da festa, mas sem essa cultura machista, ainda misógina. Muito bem. Em vez de tocar na mulher, se toque, meu filho, se toque e não mesmo. Toque se você não tiver permissão para isso. Gente, muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. Um bom São João para todos vocês, né? E você que nos assistiu aqui, marca aí um joinha se você gostou do conteúdo, encaminhe isso aí para seu amigo, para sua amiga, para as pessoas, porque essas eu acho que são as principais dicas do São João. Estão todas aqui. A dica de doar sangue, a dica de se proteger das queimaduras e a dica de como se portar nas festas sem assediar e sem importunar ninguém. Um grande abraço e até a próxima.